Revista Cultura Espírita, maio 2015. Artigo central: André Siqueira, o trabalho da nova era. Pelos caminhos da educação, o semelhante como meio e como fim, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, a unidade do princípio, a variedade das manifestações e a síntese estelar, Cláudio Zanata. Entrevista de maio, entrevista em painel, educação e família. Crônicas de família, Ana Guimarães, a paixão de viver. Destaque para o texto Memórias de Fabiano de Cristo, do Lar Fabiano de Cristo. No encontro com Jesus, o Senhor do Sábado, Fabiano Nunes. No acervo do ICEB, a universalidade do fato espírita, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Daniel Rossi, trabalho, o amor em ação. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, oferecido para você, nosso ouvinte. Estamos aqui, eu, Assaruí Franco de Moraes, Geraldo Cardoso e Joel Vaz, para apresentar para vocês as novidades, para apresentar as nossas respostas, as nossas informações baseadas na codificação de Kardec. Então eu peço ao Geraldo, por favor, que faça a sua saudação aos nossos amigos. Meus amigos, queremos cumprimentar a todos, deixar o nosso abraço com votos de muita paz. E o Joel Vaz, com a sua agenda luminosa, a sua agendinha do bem, a sua agenda do amor, enfim, todos os qualificativos para a informação precisa do que acontece no movimento espírita. Uma boa tarde especial para os meus companheiros, Geraldo, Assaruí, que Deus os ilumine sempre na obra divina de levar a informação, as respostas amorosas a quem está tão necessitado delas. E a você, meu querido amigo, minha querida amiga ouvinte, Jesus no coração sempre. Encerrando o mês de maio, dia 31, às 17 horas, o Grupo Espírita Pedro de Macaé, que fica na rua Visconde de Quissamã, 731, inicia as séries de cursos básicos de introdução à doutrina espírita. Não percam, conhecer a doutrina espírita é facilitar o caminho do progresso, é criar luz na sua vida. Meus amigos e amigas, como vimos ao longo do mês de maio, a região dos lagos deu um banho de atividades voltadas ao estudo da doutrina espírita. Simplesmente espetacular, uma programação intensa, bonita. No próximo mês de junho, é a vez de Magé e Guapimirim, como eu falei há 2 programas atrás. Nos dias 5, 6 e 7, vai ser realizado o 2º Congresso Espírita de Magé e Guapimirim. No dia 5 de junho, abertura solene com homenagem especial ao nosso querido amigo, o nosso amoroso companheiro que serve a causa de Jesus com tanto amor, José Raul Teixeira. Que Deus o ilumine sempre e faça com que ele se recupere o mais breve possível para voltar às suas atividades de palestrante emérito. Preparem-se para momentos de muita emoção nesse dia na homenagem a José Raul Teixeira. Simultaneamente, acontece o 13º mês especial de estudos promovidos pelo Sexto Céu e o CERJ, desenvolvendo o estudo da mediunidade para a vida feliz. Olha que tema bonito. Conhecer melhor a mediunidade que conhecer melhor a você mesmo. Um excelente calendário de eventos abordando temas atuais com a participação de grandes nomes do movimento espírita. Palestrantes como Dalva da Silva Souza. O tema que ela vai abordar é o triunfo da imortalidade. Ana Rosa Airão, também maravilhosa. Autismo e mediunidade na infância. Um seminário coordenado por Manuel de Miranda sobre mediunidade, eclosão, educação, prática e suspensão. Uma apresentação de uma sessão de psicografia com Florencio Auron.
muitas e muitas mais palestras que completam esse seminário maravilhoso. O Cosme Márcio, o William Alves, o Manuel Cristiano. O Manuel vai falar, por exemplo, sobre mediunidade e caridade com Jesus e Kardec. Olha que coisa bonita. Grande debate sobre potencialidade e desafios da mediunidade na evangelização espírita. O encerramento, dia 7, às 15 horas, será na Câmara Municipal de Magé, com o Manuel Cristiano, falando sobre médiuns. Quem são eles? Hoje, o Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci recebe os amigos para uma reunião de passes individuais e energização das águas. Teatro Vanucci, 19h30, Shopping da Gávea, 3º piso, espero vocês lá. E faço mais uma vez um apelo. A corrente, participe da corrente de orações para a recuperação pronta de Divaldo Pereira Franco, para que ele possa fazer mais uma jornada nesse seminário que ele desenvolve anualmente aqui no Rio de Janeiro, promovido pelo Centro Espírita Joana de Ângeles e uma porção de outros amigos que fazem desse período de eventos no Rio de Janeiro com a presença sempre espetacular, maravilhosa de Divaldo. Precisamos tanto desse banho de luz para a nossa cidade. E, como eu falei no programa passado, está pronto o CD O Poder da Prece, saído do forno com textos do nosso querido professor César Reis, preces bonitas, a música envolvente, amorosa de Natasha Mecana. Lindo, muito lindo, uma produção do nosso Toninho Barbosa, sempre especial na qualidade do seu trabalho. Eu vou me despedindo agora com uma prece por todos vocês, meus irmãos, meus amigos, e até a próxima semana. Continue com o Geraldo e com a Saruí, ouvindo Cultura Espírita. Muito bom. Então vamos, Geraldo, às perguntas, né? Quem nos envia as perguntas no programa de hoje é a nossa ouvinte Emericiana Pascoal, do Rio de Janeiro. Ela nos pergunta: no meu trabalho tem vários espíritas, tem uns que falam kardecistas e outros se chamam de espíritas. Qual a diferença entre eles? Olha, Emericiana, você não é a primeira ouvinte que faz essa pergunta. Eu já tive a oportunidade de comentar isso em outros programas. Na minha opinião, não existe diferença. As expressões kardecista e kardecismo não são apropriadas e são mal aplicadas. Allan Kardec ele sempre fez questão de afirmar que não havia fundado, inventado ou criado uma nova religião. Ele se dizia codificador, ou seja, organizou, metodizou, recuperou os princípios e valores do cristianismo sob a ótica da orientação espiritual que o incentivou. Chamou a essa codificação de espiritismo e aos seus seguidores espíritas. Como você pode ver, a expressão kardecista não veio das origens, ela foi inventada depois e só confunde, como foi no seu caso. Todavia, ainda é muito utilizada, mas com o tempo e os esclarecimentos, quero crer que ela irá caindo em desuso. Essa questão, né, ela já foi objeto de muitas discussões no meio espírita, onde os defensores do termo kardecista acham que ela serve para distinguir o espiritismo de outras confissões religiosas que se denominam espíritas, mas que não são ligadas à codificação de Kardec. Os que são contrários aos termos kardecismo e kardecista argumentam que essa denominação não consta dos livros de Kardec e que ele pessoalmente não queria ser confundido como fundador da doutrina, tendo em várias oportunidades alegado que ela era dos espíritos e não dele. Além do mais, o fato de procurar evitar a confusão com outras denominações religiosas que se dizem espíritas,
Isso aí é uma questão de tempo, de esclarecimento, isso vem lá do tempo do Império ainda, quando havia uma razão, um interesse para que isso tivesse essa diferença. Mas com o esclarecimento eu acredito que isso vai se esvanecer. Não deve ser, todavia, motivo de polêmica nem de discussão, mas sim de explicação. Muito bem, a segunda pergunta da nossa ouvinte emereciana. Há algum tempo ouvi nesse programa uma explicação de que os espíritas aceitam a Bíblia. Porém, já frequentei várias casas espíritas e em nenhuma delas vi alguém com a Bíblia nas mãos ou lendo seus textos. Olha, a sua dúvida ela é interessante. E mais uma vez voltamos a comentar esse assunto. Definitivamente, o Espiritismo aceita a Bíblia e segue os preceitos cristãos nela contidos. Se você tiver o cuidado de ler os livros da codificação de Kardec e mesmo uma boa quantidade de livros dos pilares do Espiritismo, como Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros, para ficar só por aqui, você vai reparar a quantidade enorme de ensinamentos que são dados a partir dos textos bíblicos deixados pelos evangelistas, por Paulo e outros. Nós temos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma coletânea dos textos bíblicos feitos por Kardec e comentados por espíritos de luz que ajudaram o nosso codificador nessa difícil tarefa de analisar os conteúdos que não foram objeto de dissidência, dúvidas, contestações e mesmo adulterações. Segundo o Espiritismo, são estudados os textos que resistiram à ação humana. Quanto ao fato de você não encontrar pessoas nas casas espíritas manuseando a Bíblia, não quer dizer que ela é rejeitada. Uma grande parte dos centros espíritas tem em suas livrarias exemplares do livro. Só não existe o hábito ostensivo de carregar o livro, a Bíblia, nas mãos. E isso não é por nenhuma proibição, nem rejeição, nem coisa nenhuma. É uma questão cultural mesmo, uma questão de hábito. Não se esqueça de que é muito importante considerar o fato de que não carregar a Bíblia nas mãos não quer dizer que ela não está no coração dos espíritos. Muito bem. A nossa irmã tem mais uma pergunta. Sempre ouço falar que os espíritas não temem a morte, que a aceitam como um fato natural e sem traumas. Porém, embora eu tenha convicções espíritas, não me sinto preparada para entender a morte de uma maneira tão despojada. O que me falta? Olha, nós devemos entender que a questão não deve ser generalizada, dizendo que os espíritas não temem a morte e a aceitam como um fato natural e sem traumas. Isso é generalização, hein? O Espiritismo ensina, sim, que a morte é um processo de transição onde o espírito se liberta do corpo, ele desencarna e volta ao seu estado imortal. Com isso, pretende-se mostrar que a morte não é um poço escuro e misterioso e que ninguém sabe o que acontece depois. A comunicação com os espíritos dá ao espírita um cenário bem realista da vida depois da morte e suas consequências. Assim, o que o Espiritismo ensina é que, diante dos fatos, a morte deve ser encarada como uma coisa natural, não sendo um fim, mas sim uma transição para outra etapa, daí muitos dizerem a passagem. Os espíritas são seres humanos que estão envolvidos no mesmo processo de aprendizado e crescimento que o resto da humanidade. Apenas têm acesso a um tipo de informação que pode, sem dúvida, auxiliá-los na compreensão dos fatos da vida. Assim sendo, não se pode dizer que, apesar dessas informações, não estejam sujeitos aos conceitos culturais que seus espíritos acumularam ao longo dos séculos,
diante das lendas e medos que a morte sempre semeou entre os homens. Conheço muitos espíritas que são sinceramente conscientes de que a morte é a continuidade da vida e não deve ser temida. Muitos líderes espíritas, diante da volta ao mundo espiritual, deram exemplo de desprendimento e certeza de uma nova etapa em suas vidas. Mas também sei de muitos que sentiram medo diante da iminência da morte, esqueceram-se do que aprenderam e ficaram na dúvida sobre a imortalidade. Né? Você pergunta o que lhe falta para melhor entender a morte. Ora, é estudar, ler Kardec, estudar os principais autores da cultura espírita, observar, informar-se, ver os exemplos que aí estão. Só assim você poderá fortalecer a sua fé e desenvolver a esperança de que a vida continua. Vou lhe dizer uma coisa. Certa ocasião, numa reunião de mediunidade, eu conversei com o espírito de uma senhora que tinha sido espírita, inclusive presidente de casa espírita, e tinha estudado e praticado o espiritismo durante mais de 40 anos. Ela já espírita. Ela me contou o seguinte, que diante da iminência da passagem do mundo material que ela vivia para o mundo espiritual, ela sentiu muito medo. Aí eu fiz a pergunta para ela, estava muito dentro desse assunto aqui, eu fiz a pergunta, mas como a senhora sentiu medo se a senhora tinha a consciência, a cultura? Ela virou para mim e disse o seguinte, olha, eu tive muito medo, não foi da morte em si. O que eu tive medo é que eu não tivesse cumprido tudo que eu precisava cumprir. Então você vê que muitas vezes a questão, eu penso, eu vejo através de leituras, de depoimentos, de uma série de coisas ao longo da vida, eu penso que esse medo que as pessoas têm diante da morte é um medo fundamentado no desconhecimento, no desconhecido. Então, como a pessoa não tem a certeza da imortalidade, como a pessoa não tem certeza se aquilo vai acontecer daquele jeito mesmo, se é como estão dizendo que é e tal, então eu diria a você que encarar a morte é uma questão de fé e de confiança e de certeza, é de conhecer-se a si mesmo. Quando nós ficamos na dúvida se vamos ou não passar para a vida espiritual sem ter cumprido tudo que tínhamos que fazer, na medida em que nós entendemos a reencarnação como uma oportunidade e não como um castigo, quando nós entendemos a reencarnação como uma oportunidade, nós sabemos que não deu para fazer tudo agora, vamos fazer na próxima. Para isso temos que ter o coração disponível para isso. Então, nessa hora, aquele medo, aquele mistério da morte física, ele se dilui, porque nós vamos com confiança, nós vamos com a certeza da continuidade, da oportunidade e a certeza de que somos imortais. Então, diante da imortalidade, 80, 70 anos de vida, 90 anos de vida são irrelevantes, porque a oportunidade sempre virá. Então, meus amigos, nós terminamos aqui o nosso bloco. Esperamos que o programa esteja sendo do agrado de todos, pelo menos dos esclarecimentos para todos, né? Agradeço a participação, a presença dos dois amigos queridos e vamos na continuidade no próximo bloco com o nosso Geraldo Cardoso apresentando a sua Internet do Bem. Que Deus esteja com todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem de hoje traz reflexões oportunas a serem aplicadas no nosso dia a dia. São reflexões que denotam um grande senso de observação do autor, talvez fruto da experiência colhida ao longo de uma existência. Alguém já disse que os incautos tendem a errar muito, porque nada aprendem com cada erro cometido. As pessoas inteligentes procuram aprender com os próprios erros
para não voltarem a errar. Os sábios dificilmente erram, porque observam sempre para aprenderem com os erros alheios e assim não correrem o risco de cometê-los. Vejamos o que nos diz o autor desta página. Nessa vida, aprendi que se aprende errando. Que crescer não significa apenas fazer aniversário. Que o silêncio é a melhor resposta para a indiferença. Que trabalhar não é só ganhar dinheiro. Que amigos são conquistados pelo que somos. Que às vezes a maldade se estende atrás de uma bela face. Que não adianta esperar a felicidade chegar, você deve procurá-la dentro de você, ou não a encontrará nunca. Que quando penso que já sei tudo, é porque ainda não aprendi nada. Que a natureza é a coisa mais bela da vida. Que um só dia pode tornar-se mais importante do que muitos anos. Que sonhar é preciso. Que amor não se demonstra com palavras, e sim com atitudes. Que o que realmente importa é a paz interior. Que por mais difícil que seja a prova, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Que um segundo de cólera apenas é suficiente para destruirmos tudo o que construímos ao longo de uma vida inteira. Que o nosso maior tesouro consiste no bem que fazemos aos outros. Que a autoridade legítima só existe uma, a que se apoia no exemplo que dá de fazer o bem, o certo, o justo. Que perdoar o agressor representa a nossa maior vitória. Que ninguém é tão rico a ponto de não ter algo a receber e nem tão pobre a ponto de não ter algo a oferecer. Que só devemos dizer "te amo" quando houver sinceridade nessas palavras. Que pelas aparências se pode enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Que um sorriso é a forma de nos expressarmos com simpatia em qualquer idioma. E finalmente aprendi que dentro do contexto não se pode esperar morrer para começar a aprender a viver. Meus amigos, reflitamos sobre esses conceitos e tiremos as nossas próprias conclusões. Agradecendo pela gentil audiência, nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Quero lembrar a você que neste próximo sábado, quinto sábado de maio, não haverá atividades na parte da manhã no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Entretanto, nós teremos dupla jornada. Às 2 da tarde, Rosa Martins, com o tema Oração, Fé e Cura. Logo depois, às 15h45, o professor e doutor médico Jorge Pio, nosso amigo querido Jorge Pio, e o tema Cérebro Cognitivo, Cérebro Emocional, o difícil equilíbrio. É isto mesmo. Neurociência à luz do Espiritismo. Vou repetir. Jorge Pio, às 3h45, com o tema Cérebro Cognitivo, Cérebro Emocional, o difícil equilíbrio. O destaque da nossa revista Cultura Espírita de hoje vai para Cláudio Zanata e o tema A Unidade do Princípio
a variedade das manifestações e a síntese estelar. Um desafio. Excelente artigo! E nós vamos apresentar o destaque deste artigo. Identificaram-se os elementos na tabela periódica pelas suas partículas constituintes e os fenômenos da radioatividade, da fissão e, mais adiante, da fusão nuclear. Nos berçários de estrelas, onde a matéria se agrega gravitacionalmente até atingir uma densidade crítica, se inicia o processo da fusão dos seus átomos, fazendo com que a jovem estrela se acenda. Imperdível! Convido você a ter a revista Cultura Espírita deste mês de maio. Vá direto no artigo de Cláudio Zanata, cujo tema é a unidade do princípio, a variedade das manifestações e a síntese estelar. Imperdível esse tema. Você sabe que o nosso ICEB está juntinho e irmanado ao Abrigo Teresa de Jesus, na Rua Ibituruna 53, no Maracanã. Anote o nosso telefone: 2224-1060, 2224-1060 e 2224-0736, 2224-0736. O nosso portal está sendo todo reformado, terá uma nova apresentação no Facebook. Se você gostaria de rever, escutar, ver os nossos PowerPoints, basta você ir à internet e digitar portaliceb.org.br e você estará pertinho de nós. Veja, reveja, assista, esteja conosco. Se você tem um smartphone, um tablet, para que você esteja com a nossa TV ICEB, basta você baixar o aplicativo TV ICEB e você estará online conosco. portaliceb.org.br, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.